bom dia a todos os meus amigos aqui do Instagram. Estou começando aí com uma live. Há muito tempo que eu não venho aqui pelo Instagram trazer uma live, trazer um vídeo ao vivo. E nós estamos começando hoje com um tema muito importante. É um tema ao qual eu tenho visto uma grande necessidade, está faltando em muita gente aí, muitas pessoas administrar bem esta área da vida. E por este motivo, eu senti, de entrar aqui no meu Insta e colocar aí este vídeo sobre inteligência emocional. E muitas pessoas desconhecem realmente o que é a inteligência emocional. E muitas vezes nós estudamos, nós aprendemos, nós buscamos conhecimento sobre o assunto e ficamos com esses conhecimentos tudo na gaveta, tudo guardado. Hoje eu resolvi colocar um pouquinho para fora aqui e trazer para os meus amigos, aqueles que vão entrar na live, aqueles que vão ver esse vídeo depois, que vai ficar aí no Insta por um tempo. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que é a inteligência emocional e por que devemos usá-la, né? Ela é muito importante para nossas vidas, né? Nós sabemos que a inteligência emocional ela é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar suas próprias emoções. Ser inteligente emocional é você ter a capacidade de descrever, e de reconhecer as suas próprias emoções. Você saber como lidar com as suas próprias emoções, mas não somente com as suas próprias emoções, também com a dos outros. Porque às vezes você vai encontrar no seu caminho uma pessoa que está totalmente descontrolada emocionalmente. Aquela pessoa talvez brigou com a esposa ou com o esposo, saiu de casa, brigou com os filhos, brigou com o cachorro, brigou com o gato, e saiu de casa ali procurando primeiro para desabafar. E de repente ela tem um pequeno deslize ali no trânsito com você, e aí você já também um pouco descontrolado emocionalmente, fala alguma coisa para aquela pessoa. Se aquela pessoa começa a revidar, você já dá para notar que ela está com problemas emocional, que ela não está sabendo lidar, não está sabendo educar as suas emoções. Então você, por conhecer bem, e por saber bem sobre a inteligência emocional, você tem que reverter essa situação, você tem que aprender a reverter essa situação, E como reverter essa situação? Você precisa mudar, na verdade, este quadro, mudar esta situação, levando para um lado o qual venha pacificar, as coisas. Vamos dizer que, assim como a capacidade de lidar com elas, com as emoções, ou seja, a competência responsável por boa parte do acesso e da capacidade da liderança do ser humano, esta é a inteligência emocional, é a capacidade de liderança do ser humano. Presente na psicologia e criado pelo psicólogo, criado por um grande psicólogo, nós temos até o livro aqui de Daniel Goleman, que é o livro Inteligência Emocional. Este livro ele é a criação aí desta pesquisa, Daniel Goleman foi um indivíduo emocionalmente inteligente e é aquele que descobriu, e criou sobre a inteligência emocional. Então, presente na psicologia, criado pelo psicólogo americano Daniel Goleman, um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar suas emoções com facilidade. Ele consegue identificar com facilidade. Isso é, quando você está com raiva,
e a sua raiva começa a aflorar um pouquinho, você é inteligente emocional, você consegue identificar suas emoções, e você identificando, você vai já também ter o antídoto, vai ter ali as armas necessárias para lidar com aquela emoção. O medo, né? Quantas pessoas que sentem o medo? Ao sentir o medo, você vai também saber exatamente como lidar com o medo. E assim, consequentemente, todas as emoções, elas afloram, elas aparecem em devidos momentos da nossa vida, e nós temos que, inteligentemente, saber lidar com estas emoções, porque caso contrário, nós não venhamos saber lidar com essas emoções, com certeza nós vamos ter prejuízos, e prejuízos que não são pequenos, né? Que vai prejudicar tanto a nós como aos outros. Muitas vezes a falta da inteligência emocional destrói casamentos aí de 20, 30 anos, né? Destrói vidas de filhos, destrói vidas de relacionamento entre patrão e empregado, destrói muitas coisas. Tudo isso por falta da inteligência emocional. Então, é uma matéria que é necessário se estudar, é necessário buscar conhecimento, é necessário se aprofundar, né? Porque a inteligência emocional, ela nos ensina a lidar com qualquer situação. Seja no seu trabalho, ali às vezes com outros funcionários, às vezes com o seu líder ou com os seus liderados, né? Então, você sempre vai necessitar, né, de colocar em prática a inteligência emocional. Você sendo uma pessoa inteligente emocional, você vai saber ouvir e vai saber falar no momento certo, na hora certa. Você vai lidar com qualquer situação nos momentos oportunos e necessários. Uma das grandes vantagens das pessoas com inteligência emocional é a capacidade de se automotivar e seguir em frente, mesmo diante de frustrações e desilusões. Quantas vezes na vida nós passamos por frustrações, desilusões, né? Pessoas que querem nos colocar para baixo, pessoas que já vêm, parece, usada pelo capiroto lá para querer nos derrubar, né? Para querer vir contra nós. E nós que temos a inteligência emocional, nós respiramos fundo, meditamos no momento e colocamos tudo em ordem, né? Deixamos aquilo ali passar, aquela onda passar. Aquela pessoa, às vezes, ela fica até desconcertada pela atitude que você tem, porque ela pensou que você iria chutar o pau da barraca, que iria fazer uma bagunça, que ia acatar ali o que ela estava fazendo. Mas não, você é uma pessoa inteligente emocional, você respira fundo antes de tomar qualquer atitude e você continua em frente fazendo aquilo que você estava fazendo, né, seguindo com sabedoria. Por quê? Porque você tem inteligência emocional. A inteligência emocional, ela nos dá, né, uma certa segurança na hora de tomarmos as nossas decisões, na hora de agirmos, né, sem precipitações sobre qualquer dificuldade que seja na nossa vida. Então, por isso, meus amados amigos, ouvintes do Insta e aonde quer que seja que chegue este vídeo, que eu estou trazendo hoje este assunto sobre a inteligência emocional. Por quê? Porque está faltando muito nos nossos dias pessoas que cultivem, né, a inteligência emocional. As pessoas deixam passar, né, às vezes estudam para tudo. Tem pessoas aí que se formam em várias matérias, em vários, né, qualificações, né, chegam a se graduar em várias graduações, mas não desenvolvem a inteligência emocional. Na primeira oportunidade, eles perdem totalmente o seu controle e demonstram que não são inteligentes emocionais, né? A pessoa que é inteligente emocional, ele sabe lidar com qualquer situação, ele sabe ser calmo, ele sabe responder, ele sabe
é a hora de falar, a hora de ficar calado. Então, tudo isso é importante para aquela pessoa que é inteligente emocional. Entre as características da inteligência emocional está a capacidade de controlar impulsos. Controlar os impulsos. Isso que estou falando para você. Você controla os impulsos. Não vou nem dizer que na hora ali dá aquela raiva, né? Por exemplo, quando você está no trânsito e de repente vem alguém te dar uma fechada. Você que é inteligente emocional, naquela hora você tem um impulso. A sua vontade é de xingar, é de responder, de fazer gestos obscenos para aquela pessoa, né? Mas como você é uma pessoa inteligente emocional, automaticamente você controla aquela sua emoção, né? Aquele impulso e age de maneira diferente. Age de maneira diferente sobre aquela situação. Aí está a diferença de quem é inteligente emocional. Então, a pessoa que é inteligente emocional, ele tem uma facilidade maior, uma capacidade maior de controlar os seus impulsos, de canalizar as emoções para situações adequadas. Você às vezes fica emocionado ali com aquela situação, fica nervoso, fica triste. Às vezes tem pessoas ali chorando, desesperado. E a pessoa inteligente emocional, ele não vai... ele não é vamos dizer assim, Maria vai com as outras, né? Ele não vai seguir, né, aquela emoção daquela pessoa. Pelo contrário, ele vai parar, como já falei, vai respirar e vai canalizar as emoções daquela pessoa, né, para um lado pacífico, para um lado que encontra a solução, e tudo vai ser resolvido. Então, é necessário que nós venhamos desenvolver a inteligência emocional, né? Quando nós temos inteligência emocional, no emprego, quando muitas vezes somos chamados a atenção, injustamente até mesmo às vezes, tem pessoas, tem chefes que chegam no emprego procurando o primeiro a quem desabafar. Ele está procurando alguma coisa ali, até uma cadeira que está no lugar errado, ou uma vassoura, alguma coisa assim, ele vai chegar ali e vai brigar com quem tiver na frente. Talvez não é nem a sua função, nem o seu setor, mas ele vai sobrar para você, porque aquele dia ele está com a sua inteligência, ele está ele está com as suas emoções à flor da pele, vamos dizer assim. Está sem nenhum controle, está procurando alguém para poder colocar para fora aquilo que está lhe afligindo. Mas você, por ser uma pessoa inteligente e emocional, logo você vai perceber que ele está querendo ali fazer, né? Está querendo desabafar, está querendo colocar para fora aquilo que tanto tem lhe prejudicado, e vai encontrar com você, que praticamente vai canalizar suas emoções, vai lhe ajudar, né, a ter uma situação emocional mais adequada. Você automaticamente, com sábias palavras, ou às vezes até mesmo sem dizer nada, você vai canalizar a emoção dele, vai controlar aquela situação. Talvez seja preciso você puxar ali uma leve brincadeira, falar algumas palavras sábias no momento, né? E assim você vai canalizar aquela emoção, aquela situação, praticar a gratidão e motivar, né, aquelas pessoas que estão com a sua inteligência emocional na falta, né? Além de outras qualidades que possam ajudar a encorajar os outros indivíduos, a pessoa que tem inteligência emocional, ele dificilmente se envolve com uma briga, e se envolver, se tiver ali uma briga, um desentendimento, ele rapidamente procura canalizar aquilo ali, levando para o lado bom e resolvendo tudo com facilidade, sem muito barulho, sem que as pessoas até mesmo notem o que aconteceu ali naquele determinado lugar, certo? De acordo com Goleman, né, o escritor,
e fundador da inteligência emocional aí, Daniel Goleman, que escreveu a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Se você puder, adquirir esse livro, que é muito bom, viu? Esse livro aqui, ele fala profundamente tudo sobre a inteligência emocional. De acordo com Goleman, a inteligência emocional pode ser subdividida em 5 habilidades específicas. 5 habilidades específicas. Primeiro, o autoconhecimento emocional. O autoconhecimento emocional. Segundo, o controle emocional. O autoconhecimento emocional é quando você se conhece emocionalmente. Você sabe como é que você reage, como é que é o seu controle. Então, daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre isso aí. E o controle emocional, a automotivação, a empatia e desenvolver relacionamentos interpessoais, quer dizer, habilidades sociais, né? Isso é de acordo com Goleman, e nós vamos aqui aprofundar um pouquinho sobre esses conhecimentos, certo? O controle das emoções e sentimentos com o intuito de conseguir atingir algum objetivo atualmente pode ser considerado como um dos principais trunfos para o sucesso pessoal e profissional. Por exemplo, uma pessoa que consegue se concentrar no trabalho e finalizar todas as tarefas e obrigações, mesmo se sentindo triste, ansiosa e aborrecida, ela está controlando as suas emoções. Às vezes tem pessoas que estão ali trabalhando que só Deus sabe como que ela está. Às vezes ela está passando por uma situação difícil em casa, às vezes está faltando alguma coisa, está com problemas sentimentais. Tem mulheres e homens que vai trabalhar, que às vezes está ali passando por momentos difíceis na sua casa, com seu esposo, com seus filhos, mas ela não deixa uma coisa interferir a outra, né? O que acontece? Ela tem controle das suas emoções e dos seus sentimentos. E com este controle, simplesmente ela consegue o intuito de atingir algum objetivo. Isso significa, qual é o objetivo? Por exemplo, ela pode ser considerada como um dos principais trunfos para o sucesso pessoal e profissional. Uma pessoa que tem controle emocional, ela consegue o sucesso pessoal e emocional naquilo que ela faz, ela consegue o sucesso profissional naquilo que ela faz. Por quê? Porque ela tem controle. Ela tem controle e ela pode, por exemplo, profissionalmente ali, não deixar que os problemas de casa entrem junto com ela no seu ambiente de trabalho. Ela, quando entra no seu ambiente de trabalho, ela esquece todos os seus problemas lá fora. Tudo isso é feito com o controle emocional. Às vezes ela está com o seu coração apertado, com a sua mente apertada ali, porque ela sabe o que está acontecendo lá fora, ela sabe os problemas que está passando, ela sabe, muitas vezes, até mesmo que o que está acontecendo lá com o seu cônjuge, com seus filhos, e muitas vezes, com todas esses reconhecimentos, ela sabe controlar, né, para ter um sucesso profissional. Então, dentro da empresa, ela não deixa transparecer para ninguém tudo que ela está passando fora da empresa. E assim também, né, o que acontece dentro da empresa, dentro do seu ambiente de trabalho, ela não leva para casa. Quando ela entra dentro de casa, se ela tiver passado alguma raiva, se ela tiver passado algum problema ali que venha fazer com que ela venha ficar irada, ela chegar dentro de casa, ela não vai desabafar nas pessoas que estão ali, que não sabem de nada, que não tem culpa de nada. Ela vai chegar dentro de casa e ela vai ter o controle da sua emoção. Dentro de casa é dentro de casa. Ela vai agir simplesmente ali para cuidar da sua casa, para ter a atenção para os problemas de casa.
e lá na empresa ela vai ter a atenção somente para os problemas da empresa. Isto é inteligência emocional, né? Então, por exemplo, uma pessoa que consegue se concentrar no trabalho e finalizar todas as suas tarefas e obrigações, independente que ela esteja triste, ansiosa, aborrecida, que ela esteja passando por 1000 problemas lá fora, esta é uma pessoa inteligente e emocional, certo? Entendendo até aqui, meus amigos? A inteligência emocional, para grande parte dos estudiosos do comportamento humano, ela pode ser considerada mais importante do que a inteligência racional, né, o conhecido como QI. É muito importante que a pessoa desenvolva a inteligência emocional para poder lidar com qualquer situação. Como desenvolver a inteligência emocional? Nós vamos daqui a pouquinho explicar sobre algumas emoções que nós sentimos e o que é bom e o que é ruim dessas emoções. O que é que você pode acatar de bom e o que você pode acatar de ruim dessas emoções. Então, quando você aprende a lidar com essas emoções, você vai tirar aquilo que é bom e aquilo que é ruim você vai jogar fora, certo? Pega como exemplo. E assim você segue a sua vida de uma maneira maravilhosa, de uma maneira mais gostosa, vivendo bem com todos. É muito importante que nós possamos colocar em prática a nossa inteligência emocional. Para entrarmos no assunto, eu gostaria de estar falando aqui sobre algumas histórias sobre a inteligência emocional, né? O renomado psicólogo Edward Trandke descreveu o conceito da inteligência social como a habilidade de entender e controlar, administrar homem e mulher, menino e menina, para agir de forma mais sensata nas relações humanas. Aqui o Edward escreveu sobre inteligência social. Né? Já em 1940, isso foi em 1920, em 1940, David Wesley sugeriu que outros fatores, além da habilidade intelectual, estão envolvidos em um comportamento inteligente. E em 1950, psicólogos humanistas, assim como Abraham Maslow, descreveram como pessoas poderiam construir força emocional. E em 1980, Ward Gardner publicou o livro Estruturas da Mente, Teorias de Inteligências Múltiplas, Frames of Mind, que é um livro escrito sobre a teoria da múltipla inteligência, que introduziu o conceito de inteligências múltiplas. De acordo com Gardner, os humanos possuem diferentes formas de processamento de informações e esses meios são relativamente independentes uns dos outros. Agora, o Anne Paney introduziu o tempo inteligência emocional em sua tese de doutorado chamada Um Estudo da Emoção, desenvolvendo a inteligência emocional. Os psicólogos Peter Salovey e John Mayer publicaram em seu artigo memorável Inteligência Emocional, na revista Imagination, Cognition and Personality. Eles propuseram um modelo que identifica 4 diferentes fatores da inteligência emocional. Psicólogo e redator científico do New York Times, Daniel Goleman tornou a inteligência emocional popular quando publicou seu livro Inteligência Emocional, né, que pode ser mais importante do que a QI.
né? O livro que eu já mostrei para vocês aqui, de Daniel Goleman. Este livro foi predominante baseado no trabalho de Salovey e Mayer, realizado em 1990 nas áreas da inteligência social e inteligência emocional. E este livro foi escrito por Daniel Goleman em 1995. Um livro muito bom, já li uma vez e estou relendo outra vez, onde nós aprendemos muitas coisas sobre como lidar com a inteligência emocional. Nós conhecemos de fato cada detalhe da inteligência emocional. E conhecemos algumas coisas sobre as nossas emoções, né? Sobre como lidar com as emoções. É muito importante, irmão. Olha, para mim, o livro mais importante que eu conheço, que ele ensina todas as coisas, até mesmo antes de outros escritores escrever, é a Bíblia Sagrada, né? Não tratando de religião, eu leio a Bíblia, todos os dias eu estudo a Bíblia, inclusive sou bacharel em teologia, quem já viu na minha biografia aí sabe. Aqui está alguns livros, né, do meu curso de teologia, cursos esses que nós damos aqui pelo IDEB, né, que aqui nós temos o Capelania e o Teologia Básico. Aqui você pode ver que é um livro personalizado, aqui está a minha foto, a minha história. Esse livro é Teologia Básica, nós temos Teologia Médio, Teologia Avançado, nós temos o Teologia para obreiros, que é a capacitação de obreiros. Nós temos também Capelania, que é a preparação, né, dos obreiros para entrar em lugares como presídios, orfanatos, hospitais, né, para poder pregar a palavra de Deus. Um obreiro ele tem que ser, né, seja ele homem ou mulher, ele tem que ser credenciado como capelão. E nesse curso de capelania, nós temos aqui este curso, que é um módulo, mas é muito profundo, o qual você aprende todas as técnicas de como entrar em um presídio, de como entrar em uma penitenciária, em um hospital, né, de como fazer um trabalho capelão em qualquer área que seja, né, fechada aí, que precise de um capelão, de um conselheiro espiritual, e você vai ser documentado com documentos reconhecidos pelo MEC, documentos que têm valor em todo o território brasileiro, né? Então, esses documentos são elaborados pelo sistema de ensino CEIA, que é uma escola ao qual nós somos franqueados. Ela tem o caráter de uma universidade, hoje tem mais de 2.300 franquias, e você pode se inscrever conosco e receber toda a documentação elaborada pelo sistema de ensino CEIA. Então, é muito importante que você venha adquirir esses cursos. Nós, além da Bíblia, nós temos também que buscar conhecimentos em outros livros, né? E é por isso que eu li também Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Por quê? Porque muitas pessoas, eles lêem a Bíblia, eles lêem outros livros bíblicos e tudo, mas eles não têm inteligência emocional. E a inteligência emocional te ensina a lidar com muitas coisas, e é muito bom quando um assunto te interessa, você buscar conhecimento, né? A própria Bíblia diz em Tessalonicenses 5 que devemos examinar tudo e reter aquilo que é bom para nós. Então é isso que eu faço, eu examino tudo, e aquilo que é bom para mim, eu retenho. Aquilo que não é bom para mim, eu dispenso, certo? Então é muito importante que nós venhamos examinar as Escrituras, né, todos os dias, examinar as Escrituras e buscar, né, cada dia mais e mais colocar em prática os nossos conhecimentos, porque o conhecimento ele não ocupa espaço. O conhecimento ele fica aqui guardado dentro do nosso coração, da nossa mente, e no momento certo você vai usar, entendeu? Então, o livro de Daniel Goleman, ele traz aí uma explicação muito ampla sobre a inteligência emocional. E eu convido você
né, a adquirir esse livro e a fazer uso desse livro, né, colocando em prática, né, tudo que nele está escrito também, né? Ele fala sobre o cérebro emocional, para que servem as emoções, fala sobre a anatomia de um sequestro emocional, fala da natureza da inteligência emocional, né? Quando ser esperto e quando ser burro. Fala sobre você conhecer a você mesmo, né? Porque a pessoa que é inteligência emocional, ele busca conhecer a si próprio. Fala sobre os escravos da paixão, que muitas pessoas se deixam levar. Tem pessoas aí até perdendo a vida por falta de inteligência emocional, né? Fala sobre a aptidão mestra, sobre as raízes da empatia. A empatia é muito importante, né? Então que nós venhamos desenvolver a cada dia mais e mais a empatia, né? E aqui fala sobre as raízes da empatia, que é você estar sempre naquela união com o seu próximo. Por exemplo, nas raízes da empatia, tem uma parte aqui que eu gosto muito, e isso me chama muita atenção porque muitas pessoas interpretam a empatia de maneira errada. E eu vou deixar aqui para vocês esse pequeno relato, que a empatia alimenta-se da autoconsciência. Quanto mais abertos estamos para nossas emoções, mais hábeis seremos na leitura de sentimentos. Leitura de sentimentos. Alexetimos como Garen, que não tem ideia do que eles próprios sentem, ficam completamente perdidos quando se trata de saber o que a outra pessoa em sua volta está sentindo. Não tem ouvido emocional, as notas de acordes emocionais que correm pelas palavras e ações das pessoas, o tom revelador ou a mudança de postura, o silêncio eloquente ou o tremor denunciador passam desapercebidos. Muitas pessoas estão necessitando aí, né, de desenvolver a empatia. E muitas vezes não sabe como desenvolver a empatia. Aqui nesse livro, na página 111, nos diz que assim como Hope, né, que Hope de apenas 9 meses, né, Hope é um bebê aqui que ele conta sobre este bebê, né, viu outro bebê levar um tombo e as lágrimas inundaram os seus olhos. E ela se afastou engateando para ver consolada pela mãe, como se fosse ela que se tivesse machucado. Aqui nos mostra que a empatia é você, além de se colocar no lugar do outro, você sentir o que o outro está sentindo. Isto é empatia. Psicólogos desenvolvimentistas descobriram que os bebês sentem angústia solitária, mesmo antes de compreenderem plenamente que eles próprios existem independentes de outra pessoa. Mesmo poucos meses após o nascimento, os bebês reagem a uma perturbação naqueles que os cercam como se fossem neles próprios. Chorando, veem as lágrimas de outras crianças, com um ano mais ou menos começam a compreender que o sofrimento não é deles, mas é do outro. Embora ainda pareça confuso sobre o que fazer, numa pesquisa de Martin Lee Hoffman, a Universidade de Nova York, por exemplo, uma criança de 1 ano trouxe a própria mãe para consolar um amigo que chorava. E assim a gente vai vendo muitas histórias importantes aqui sobre a inteligência emocional. Daniel Goleman escreve muitas coisas boas e é muito importante. Se você quiser ler este livro, né, procure aí nas livrarias. Se não encontrar nas livrarias, procure nos sebos da cidade, aí nos brechó de livros, que você vai encontrar, né, este livro e você vai aprender muita coisa sobre a inteligência emocional. Porque o que está faltando hoje para mudar o mundo, primeiramente, é Deus no coração das pessoas. Em segundo lugar, é um controle sobre a inteligência emocional, porque a pessoa que... Tem muitas pessoas que estão na igreja,
que tem Deus, que às vezes até mesmo professa aí um título, né, de ser um pastor, de ser um evangélico, mas ele não tem inteligência emocional. E o mais importante da vida é ter inteligência emocional. Então, nesse livro de Daniel Goleman, nós podemos entender tudo sobre a inteligência emocional. E eu não vou falar mais sobre títulos aqui, porque já falei muito, mas vocês vão ver nesse livro de Daniel Goleman que a natureza da inteligência emocional, a inteligência emocional aplicada, as janelas para a oportunidade e a alfabetização emocional. É muito importante. Então, o que eu gostaria de falar nesta manhã com vocês é sobre 4 emoções básicas que todos nós temos e o lado bom e o lado ruim destas emoções. Muitas vezes nós não sabemos lidar com as nossas emoções, mas é muito importante que nós venhamos aprender a lidar com nossas emoções. Neide Silva, minha cunhada, seja bem-vinda aqui a esta live. Nós continuamos aí. Hoje escolhi um tema para falar aqui com os meus ouvintes sobre a inteligência emocional, que é algo que está faltando aí em muitas pessoas, e por causa da falta da inteligência emocional, está acontecendo muitas desavenças no mundo, né? Muitas guerras, muitas brigas, muitos lares sendo destruídos, muitas famílias sendo destruídas, e muitos problemas até mesmo dentro das empresas, né? Por falta da inteligência emocional. Pessoas não saber lidar com as suas emoções, né? Nós vamos aqui agora falar sobre as 4 emoções básicas, né, que é necessário entendermos. A primeira delas é o medo, né? O medo é uma das emoções mais primitivas. Ela é disparada da parte do cérebro límbico, onde se localizam as emoções. Quando as pessoas se disparam com um evento perigoso, quando ela se depara com um evento perigoso, né, a amígdala dispara o comando para as glândulas suprarrenais e liberam no organismo a adrenalina. Isso quer dizer, o corpo recebe energia para obter força para lutar ou fugir em alta velocidade. Os animais também têm medo, sendo que um réptil, por exemplo, é dotado das emoções do medo e da raiva. Então, o medo é uma emoção primitiva, e que ela tanto faz você encarar uma situação de frente e ir para cima, como também faz você fugir com rapidez. Então, o medo, todas as emoções, vocês vão ver aqui que a maioria das emoções ela tem o lado bom e o lado ruim, né? O medo ele tem o lado bom e tem o lado ruim. Por exemplo, o medo ele pode te livrar de muitos perigos quando você leva o medo para o lado bom, né? Às vezes você vai passar, vamos supor, em uma ponte, aquela ponte está enchendo ali, teve uma enchente, e ali aquela água está subindo. E muitas pessoas, para demonstrar que é corajoso, eu vou passar, eu consigo passar. E passa, e quando chega no meio não consegue mais, e às vezes é carregado pela enxurrada e acaba morrendo por falta de não colocar em prática a inteligência emocional do medo, né? E outros, com medo, eles fogem, eles sobem para um lugar seguro e ali aguardam, né, aquela água baixar e assim enfrentam com sabedoria. Então, o medo ela é uma emoção boa e uma emoção ruim. E esse exemplo que eu estou usando aqui para enchentes, para água, mas ela pode ser usada para muitas outras coisas, né? Às vezes, numa briga, né, você vê ali alguém brigando e a pessoa com medo, às vezes, mas ele quer demonstrar que ele é corajoso e quer ir para cima. E muitos desses acabam morrendo, para não contar a história, né? Mas quando você é medroso, como diz uma música do Raul Seixas, né? Nosso amigo baiano Raul Seixas, né? Que ele disse, conserve o seu medo, mantenha ele aceso. Se você não ama, se você não teme, vai acabar cedo. Então existe um certo tipo de medo que ele é bom para manter você protegido, ele te protege.
Então, é você aprendendo a lidar com a inteligência emocional, você aprendendo a lidar com a emoção do medo. O medo é uma emoção que você tem que saber o momento certo de usar, tanto para ir para cima, como também para fugir. Exatamente isso. A primeira emoção sentida por um ser humano quando a pessoa ainda está no útero materno é o medo. Ela garante a preservação do ser humano e também nos protege de situações de ameaça de perigo. Quando você está ameaçado pelo perigo, você é protegido pelo medo. E também nos impulsiona a fugir ou paralisar diante de uma situação de risco. Quando você tem medo, você automaticamente vai ser impulsionado ou a fugir se der tempo, ou a paralisar em um lugar seguro diante daquela situação. A emoção do medo também ajuda a liberar a energia criativa. Quando você está com medo, você toma uma energia criativa que automaticamente você faz coisas que você nem imaginaria que você seria capaz de fazer. Nós já vimos aqui resultado e também um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que foge de uma vaca muito valente. E ele sobe em uma árvore com facilidade. Ele sobe em uma árvore com facilidade. Rapidamente ele sobe naquela árvore com medo daquela vaca valente. Mas se de repente, lá em cima, tem uma cobra, ele, com o mesmo intuito que ele subiu, ele vai descer. Por quê? Porque o medo, ele nos ensina, nos ajuda a liberar uma energia criativa e na mesma hora você usa aquela energia para se aprender a lidar com a situação que você está passando, certo? Em situações de risco ou pressão, gera uma intensa força que nos faz agir instintamente para preservar a vida. Então, o medo ajuda você a preservar a vida. Então, a energia do medo, a emoção do medo, é uma emoção muito importante. Por exemplo, aqui, medos importantes para a vida. Nós vamos falar sobre medos importantes para a vida. São aqueles associados a situações que oferecem riscos reais. Esses medos são agentes protetores que te fazem agir, por exemplo, por legítima defesa, que faz você sair da situação fugindo para algum lugar seguro, que se manifestam, e o organismo se prepara para uma possível e importante reação. Estes são medos importantes para a vida. Medos que não fazem sentido para a vida, despertam insegurança e geralmente estão relacionados a um sentimento de incapacidade. Os medos que não são importantes para a vida, este faz sentir incapaz, inferioridade e não merecimento. É o medo de passar por alguma situação que possa provocar prejuízos emocionais, como fracasso, frustração, crítica ou abandono. Ou seja, o medo de ser rejeitado, medo de falar em público, medo de ficar sozinho, medo da velhice, medo de não ser capaz, medo de receber um não e medo de ser rejeitado em uma venda e etc. Por exemplo, a pessoa que trabalha com vendas, ela vai vender, muitas pessoas se travam com medo do não. Por exemplo, você leva tanto não e às vezes na hora de você levar um sim que iria mudar a sua vida, talvez seria a venda do dia, queria mudar a sua história, você trava diante de tantos nãos que você já levou, você recebe ali o medo que vai te travar, a mudar aquela situação. O medo, por exemplo, da velhice. Quantas pessoas que têm medo da velhice, e vivem sofrendo aí antecipadamente. Medo de não ser capaz. Muitas pessoas poderiam hoje estar galgando lugares muito altos, lugares muito grandes mesmo, está aí no meio às vezes, de
vamos colocar aqui no mundo político, pessoas que poderiam ser aí hoje um deputado, poderia ser, às vezes, um governador e até mesmo um presidente da República, mas talvez você se travou por causa de um medo que você teve lá no início, né, quando você tentou algo e não conseguiu atingir aquilo que você tentava, aquilo que você almejava. Né? Nós temos um exemplo nos Estados Unidos de um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que por mais de 5 vezes ele tentou, em todas as vezes ele foi derrotado, em todas as vezes ele era derrotado, né? E ele não desistiu, continuou lutando, até que ele se tornou um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Nós não precisamos ir muito longe, não. Aqui no Brasil mesmo, nós temos o exemplo do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que começou, né? Ele tentou várias vezes, nós sabemos a sua história, muitas vezes foi derrotado nas urnas, muitas vezes ele perdeu, ele foi discriminado por muitas e muitas coisas, mas está aí, ó. Por quê? Porque ele não teve medo. Então, para se vencer qualquer barreira na sua vida, para se chegar aonde você almeja, para alcançar os seus sonhos, para alcançar aquilo que você quer alcançar, você primeiro precisa desfazer do medo. Desfaça desse medo que você tem sentido e com certeza você vai alcançar lugares altos na sua vida, certo? Nós vamos falar sobre outra emoção aqui, que é emoção básica, a raiva, né? A raiva, assim como o medo, ela também é uma das emoções primitivas, emoções que surgiram primeiramente lá. E é disparada na parte do cérebro límbico, onde se localizam as emoções. Depois eu vou explicar melhor em outra live sobre o que é o cérebro, as divisões do nosso cérebro, o cérebro límbico e o reptiliano, todas as partes do nosso cérebro, ele é dividido em várias partes, os quais nós devemos conhecer bem para saber aonde se localizam nossas emoções. Né? A raiva, ela localiza no cérebro límbico, onde quando a pessoa se depara com um evento perigoso, a amígdala dispara o comando para as glândulas suprarrenais e liberam no organismo a adrenalina. Né? Além desse hormônio, os homens produzem a testosterona, que potencializará a decisão de lutar em vez de fugir. E as mulheres também têm esse hormônio, mas aproximadamente 20 vezes menos do que os homens. Né? A união, então, da adrenalina com a testosterona gera o impulso para o combate, né? Nos impulsiona as mudanças e nos coloca em um estado defensivo, nos coloca em movimento para alterar uma situação de frustração. Em situações de perigo, impulsiona o ser humano a enfrentar, lutar e se defender, e nos faz estabelecer limites e nos dá energia para mudar uma situação em que nos sentimos injustiçados. A raiva, ela faz com que você tome atitudes diante de certas situações. Né? Essa atitude, ela é impulsionada, né, a mudanças e nos coloca em estado defensivo. Você automaticamente se coloca para defender, para se defender. Quando você fica revoltado, vamos dizer, com raiva de uma certa situação, você automaticamente quer se defender. Se você não tiver a inteligência para lidar com esta emoção, você pode gerar ali uma confusão, você pode gerar uma briga, você pode chegar até mesmo a uma situação muito desagradável. Por isso, todas as nossas emoções, é necessário que nós tenhamos a inteligência para lidar com elas, para que nós venhamos saber no momento certo, na hora certa, colocação das palavras, como devemos agir, o que aquela emoção vai fazer bem ou ruim para nós. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a raiva produtiva e a raiva negativa. Mas antes eu gostaria de dar esse epílogo aqui, porque a raiva também nos coloca
em movimento para alterar uma situação de frustração. Às vezes está tendo uma situação de frustração ali, alguém está com raiva, por exemplo, um casal, né? A mulher está com raiva ali por causa de uma certa atitude do marido, ou uma coisa que ela viu fora do lugar, e às vezes o marido não tem uma inteligência emocional para lidar com aquilo. Em vez de ele se acalmar, deixar a raiva da mulher passar, ele vai agir também, ele já nasce nele já a raiva, né? E ele aí nós vamos falar outra hora sobre os sistemas, né, sanguíneo, isso e outras coisas mais, que tem pessoas que são sanguíneas e que não toleram desaforo. Então, eles automaticamente já agem no automático e eles já vão dar de frente com aquela situação e ali gera a confusão e até mesmo a separação, levando até mesmo o divórcio. Né? Por quê? Porque faltou inteligência emocional das duas partes. Em situação de perigo, a raiva nos impulsiona a enfrentar, né? Lutar e se defender. Né? Se você estiver, por exemplo, diante de uma situação de perigo e existe uma raiva chamada revolta, né, que eu vou falar daqui a pouquinho. Essa raiva, né, vai fazer com que você se revolte contra aquela situação e você vai enfrentar e se defender, né, para não continuar sendo vítima daquela situação. E com certeza, né, você pode vencer, sim, né, essa situação. Né? A raiva produtiva nos coloca em movimento para mudar uma situação ou nos defender, nos proteger. Não perdemos o controle nem machucamos ninguém ao expressar. Né? Nós utilizamos para provar a nós mesmos e ao mundo que somos capazes de fazer algo. Ela nos permite fazer mais, realizar mais, executar as coisas mais importantes da nossa vida. Né? Essa é a raiva produtiva. Ela nos eleva, né? Nos traz assim uma sabedoria, né? Para nos defender, para nos proteger, para não perdermos o controle, para não machucar ninguém, né? Ao nos expressar. Você, mesmo com raiva, você se expressa com sabedoria, porque você é uma raiva que te determina, né, a vencer, te determina a não ficar mais acomodado naquela situação que você está, te determina a não ficar vivendo mais na zona de conforto que você está vivendo. Então a raiva produtiva, ela vai fazer com que você tome atitudes que te leve, né, para frente, para cima, né? Ela vai permitir, né, que você venha fazer mais, que você venha realizar mais, que você venha executar mais coisas importantes na sua vida. Né? Se não puder canalizar para fazer algo produtivo, dissipe a raiva treinando mais forte na academia, enfia a cara no travesseiro e grita, levante os vidros do carro, coloque o som alto e grita, bata em um saco de boxe, ande mais, corra mais, faça todas essas coisas, mas não vá desabafar sua raiva em alguém. Né? Porque se você estiver com muita raiva e você quiser canalizar essa raiva para outra pessoa, não vai prestar, porque aquela pessoa também tem sentimentos, ela tem emoções, e aí vai dar um choque, né, muito grande, e vai gerar prejuízos muito grandes. Mas se você estiver se sentindo com raiva, procure ficar sozinho, procure fazer algo produtivo. Se você gosta de cozinhar, vá cozinhar. Se você gosta de ouvir música, vá ouvir música. Se você gosta de correr, de fazer exercício, vá fazer exercício. Né? Dissipe a raiva treinando mais forte na academia. Né? Faça coisas que venham te fazer bem, que venham fazer com que essa raiva venha a ser dissipada. Né? Você pode também enfiar a cara no travesseiro, né? Enfiar a cara no travesseiro ali, e para que essa raiva possa passar, né? Fica ali até essa raiva passar, você se acalmar. Se você puder gritar, você grita também, né? Se você estiver de carro, né, e estiver com muita raiva, levante os vidros do carro, né, e coloque o som alto e comece a gritar.
mas faça tudo para que essa raiva vá embora. Não dê lugar para raiva na sua vida, né? Não deixe com que essa raiva venha criar raiz na sua vida, venha criar amargura na sua vida, venha fazer com que você venha entrar em um estado de vingança, porque a raiva ela gera o estado de vingança. E muitas pessoas com raiva, elas fazem coisas terríveis. Tem muitas pessoas que estão hoje nos presídios, muitas pessoas que estão hoje com a vida arruinada no casamento, muitas pessoas que estão hoje com a vida arruinada com os filhos, muitas pessoas que estão vivendo hoje na solidão, sozinhos, porque não teve simplesmente 1 minuto de controle na hora da raiva. Às vezes, por causa de 1 minuto, ela poderia mudar a situação da sua vida, mas por falta de inteligência emocional, ela não mudou e as coisas entrou no pior estado possível. A raiva negativa, ela se manifesta através da agressividade, com o outro ou com nós mesmos. A raiva negativa, que nós não devemos nem deixar ela criar raiz em momento algum na nossa vida. O calor das emoções afeta significativamente a função racional e agimos de forma primitiva, agredindo verbalmente e até fisicamente. Então, a raiva primitiva, a raiva negativa, ela faz com que nós venhamos agredir as pessoas. Nós perdemos totalmente o controle e agredimos as pessoas verbalmente e até fisicamente, e assim nós perdemos toda a nossa razão. Então, que nós venhamos ter aí sabedoria para lidar com a nossa raiva, e não venhamos deixar com que raivas negativas venham encontrar lugares na nossa vida, certo? Nós vamos falar agora sobre a tristeza. A tristeza, ela é uma emoção que muitas pessoas sentem. E ela não tem neurotransmissores, não tem hormônios. A tristeza é a ausência de outra emoção chamada alegria. É a ausência do prazer, da satisfação, é a ausência da motivação, a ausência da ação, do amor, do carinho, da paz, da perseverança e até mesmo da fé. A tristeza é uma emoção menos primitiva, ou seja, nós podemos encontrá-la nos animais mais desenvolvidos, como as aves e mamíferos, por exemplo. É possível ver nos olhos de um cachorrinho quando ele está triste. Nós estávamos vendo outro dia, um noticiário em que o dono de o cuidador, o tutor de um cachorrinho, ele faleceu e aquele cachorro passou a viver na porta do cemitério. E ali os repórteres filmavam os seus olhos como se ele estivesse chorando, como se lágrimas corressem dos seus olhos, porque os animais eles sentem tristeza. É possível entender que um pássaro, quando para de cantar, significa que está em estado de tristeza. E na maior parte das vezes, ela se manifesta por perdas e prisões do passado. Existe uma música, bem famosa, mas antiga, que eu não me lembro agora, não sei se é do Duque Dalvan, uma música que diz que o pássaro, quando está... Eu me lembro dessa música porque meu pai ele criava um papagaio, e junto com esse papagaio, o filhote, ele pegou a mãe também, e nós colocamos em uma gaiola. E na noite daquele dia, tocou uma música que dizia que o pássaro, quando está triste, ele chora de tristeza. Mas quando ele está preso, ele canta de tristeza, mas quando está solto, ele canta de alegria. Então isso fez com que o meu pai, logo de manhã, soltasse aquele papagaio, a mãe do papagaio filhote que nós criamos e viveu conosco mais de 10 anos. Então,
nós temos que ter certo cuidado com esta emoção, porque ela também tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E o seu lado ruim está causando em muitas pessoas aí a chamada depressão. Está levando muitas pessoas para os vícios das drogas, os vícios da bebida. A tristeza é a causadora de muitas coisas ruins na vida das pessoas. Então, aqui eu gostaria de falar sobre esta emoção e gostaria de chamar a sua atenção para que meditasse mesmo, né, nessas emoções e acolhesse para você aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Porque todas as emoções têm um lado bom e têm um lado ruim. Essa palestra que eu estou dando aqui nesta live hoje é uma palestra voltada para inteligência emocional. Ela cobrada aí fora, nós cobramos por torno de 2 a 5 mil reais uma palestra dessa. E você está tendo o privilégio de receber ela aqui no meu Instagram de graça. Eu vou deixar fixada aí no meu Instagram, no perfil, para que você venha assistir mais vezes, né? E venha também divulgar, compartilhar, convidar pessoas para assistir, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm a necessidade de assistir uma palestra como essa, e com certeza muitas coisas vão mudar na vida delas se elas aprenderem a colocar em prática, a lidar com as suas emoções. É uma palestra de inteligência emocional. Então, é possível entender que um pássaro, quando ele para de cantar, significa que está em estado de tristeza. E na maior parte das vezes, ela se manifesta por perdas e prisões do passado. Quantas pessoas que hoje não têm mais alegria? Quantas pessoas que hoje vivem triste? Você vai conversar com aquela pessoa, você vai descobrir que no passado elas perderam muitas coisas. Alguém já teve um relacionamento tão maravilhoso, um relacionamento dos sonhos, já viveu uma vida maravilhosa, né? O sonho de construir um lar, de ter ali a sua casa, de ter a sua empresa, né? E por uma coisa ou outra ela chegou a perder aquele sonho, ela se desiludiu e começou a viver. Ela não demonstra muitas vezes para as pessoas, mas ela tem uma tristeza no fundo do seu coração pelo fato de não ter conseguido alcançar aquele sonho. Às vezes é uma pessoa rica, uma pessoa que tem dinheiro, que tem tudo, mas que não tem exatamente aquilo que ela sonhou. Eu conheço pessoas que têm mansões, que têm carros importados, que têm muito dinheiro no banco, que viajam várias vezes no ano, viagens internacionais, mas que são tristes. Por quê? Porque não tem, por causa de perdas do passado, por causa de coisas que perderam no passado, e isso lhe trouxe a tristeza. Tudo que acontece não consegue curar aquela tristeza que ela sente. Mas eu quero te dizer, né, que existe uma solução. Existe solução para a tristeza. A tristeza ela surge quando perdemos pessoas ou coisas com o qual nós tínhamos um forte vínculo emocional. Às vezes nós perdemos um filho, nós perdemos um pai, uma mãe, nós perdemos alguém da nossa família, que nós tínhamos um vínculo emocional muito forte. E para nós recuperarmos a alegria, será muito difícil, porque até nos momentos alegres, nós vamos lembrar daquela pessoa. Aparece também quando agimos de forma incoerente, incongruente no passado, infringindo nossos valores, trazendo sentimento de culpa, angústia. Muitas pessoas hoje, elas não conseguem se auto-perdoar. Porque errar é humano. Todos nós erramos. Muitas vezes no passado você errou com alguém, você cometeu erros. Aquela pessoa que você errou com ela, talvez até mesmo já te perdoou, mas você mesmo não consegue se perdoar.
você mesmo carrega esta ferida no seu coração por não conseguir se perdoar. E se você é uma dessas pessoas e necessita aí, às vezes, até mesmo passar por uma terapia, por um acompanhamento, nós temos um acompanhamento terapêutico que nós fazemos com nossos clientes, né, que duram aí 6 sessões, o qual muitas pessoas conseguem sair dessas terapias curadas por causa dessas feridas do passado. Nós aprendemos as técnicas e as ferramentas que nós usamos são exatamente direcionadas para curar essas feridas do passado. Tem pessoas que vivem do passado, que vivem de coisas que aconteceram no passado, não conseguem se perdoar. Às vezes não conseguem se perdoar por causa de um relacionamento que não deu certo. Não consegue se perdoar por causa de um filho que às vezes era para você ter agido de uma maneira e você agiu de outra maneira e aconteceu algo ruim, algo triste com aquele filho e aí você carrega essa dor pro resto da vida. Mas você não foi feito para ser escravo do passado, não foi feito para ser escravo, né, daquilo que você viveu lá no passado. Então eu te convido, se caso depois você quiser entrar em contato comigo, você pode me chamar aqui no direct, você pode me chamar pelo meu WhatsApp, que o link está na bio, e nós vamos conversar, nós vamos marcar aí uma terapia, e nós vamos conversar, eu sou terapeuta, e terei o prazer de atender você. É muito importante que nós venhamos aprender a lidar com as nossas emoções. E o fato de muitas pessoas viverem tristes hoje, o que leva muitas pessoas hoje ao suicídio, muitas pessoas a estar hoje nas drogas, muitas pessoas a estar hoje na Cracolândia, muitas pessoas a estarem hoje na sarjeta, é a falta de não saber lidar com as suas emoções, a falta da inteligência emocional. Por isso, eu considero esta matéria uma das matérias mais importantes para o ser humano. Então, que nós possamos aprender a lidar com as nossas emoções. A tristeza, ela aparece também quando agimos de forma incongruente no passado, infringindo nossos valores, trazendo sentimento de culpa, angústia, como já falei, eventos que nos fizeram sentir decepções, humilhações, abandonos, críticas, injustiças, traições, agressões, rejeições através das ações de outras pessoas. Todo mundo erra, mas ninguém é obrigado a pagar o resto da vida pelos seus erros. O próprio Jesus, ele disse que perdoa os nossos pecados, perdoa nossas transgressões, né? Ele perdoa, e a partir do momento que ele perdoa, ele esquece. Ele não lembra mais, ele fala, eu perdoo e não lembrarei mais. Então, quando ele perdoa, ele não lembra mais. E por que você vai ficar lembrando? A tristeza, ela nos ensina a lidar com as perdas e decepções da vida. Ela propicia um ajustamento a uma perda, permite-nos descansar, recuperar as energias e nos ajudar a deixar ir o que já perdemos, abrindo espaço para novas experiências e fechando ciclos antigos e abrindo novos. Tem pessoas que tiveram um relacionamento frustrado e por causa de não ter dado certo, eles vão viver agora o resto da vida, 20, 30, 40 anos, até morrer, sem recuperar aquela alegria de antes, sem recuperar um outro relacionamento. Eles vivem, eles sofrem por causa de algo que já foi. Sendo que você pode, você deve, né, voltar a ser feliz, você deve voltar a ser feliz, desde que você aprenda a lidar com essa situação. Você não tem que puxar a culpa das coisas somente para você. Você tem que ver aí exatamente quem foi culpado e se perdoar, aprender a perdoar.
porque o perdão cura, o perdão liberta. E quando você aprende a se perdoar, você aprende a lidar com essas situações. Quando a tristeza é profunda, quando a tristeza é profunda, vem uma tristeza muito profunda na vida da pessoa, ele corre um grande risco de sofrer a depressão. Porque a velocidade metabólica do corpo ela fica reduzida. Então a pessoa entra num estado de que o seu corpo perde o movimento, perde a ação. E aí ele começa a se entregar. Muitas pessoas perdem o apetite, o corpo, o organismo começa a não funcionar mais normalmente como deveria. E então a pessoa começa a se entregar e aí é que surge a depressão. E com a depressão a pessoa começa a perder a vontade de tomar banho. Ele já não tem alegria para nada mais, né? Porque a tristeza é profunda. Então ele começa a perder a vontade de conversar com as pessoas. Muitos se isolam em um quarto fechado. E isso pode levar ao suicídio, pode levar à morte. É necessário urgentemente que esta pessoa tenha o acompanhamento de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, de alguém que possa ajudar a sair daquele estado de depressão. Porque a depressão, ela mata. Tem matado muitas pessoas. Nós sabemos que existem males espirituais, existem sim. Mas o mal da depressão, ele é uma doença. Nós não podemos negar que é uma doença que está matando muita gente. E por ser uma doença que tira a força do corpo, o inimigo, eu estou levando aqui para o lado espiritual um pouco, quem quiser acreditar assim, que acredite, mas o diabo, né, o inimigo, ele utiliza da depressão para também entrar na vida da pessoa, causando males espirituais. E isso faz com que a pessoa fique mais fraca ainda. Mais fraca ainda. Então, é necessário do acompanhamento, não somente espiritual. Tem pessoas que estão doentes carnalmente, doentes mentalmente, e tem pessoas com falta de sabedoria que leva elas só para a igreja, para receber oração, para expulsar demônio, para fazer libertação, campanhas de libertação. E não é só isso que vai trazer a cura daquela pessoa. Aquela pessoa precisa de um psicólogo, de um psiquiatra para tratar, né, a sua doença física também. Porque a depressão não é somente uma doença física. Ela é uma doença física, principalmente, mas acompanhada também por um mal espiritual que se aproveita da doença física. Então, primeiro tem que ser tratada a doença física e depois a espiritual. Eu creio que está ficando bem explicado esse estudo. Eu estou gostando aqui de estar com vocês, estou sentindo, né, que está saindo aqui uma energia muito forte aqui desse estudo. Quem quiser depois ter um curso completo de inteligência emocional, é só nos procurar. Nós também fazemos palestras a empresas, né, sobre comportamentos, nós trabalhamos com pessoas de diversas áreas, né, que trabalham em diversas áreas. Tem pessoas que são enfermeiros, por exemplo, que trabalham a noite toda ali, cansadas, estressadas, lidam com vários tipos de situações e necessitam muitas vezes de uma terapia, necessitam muitas vezes de um aconselhamento, às vezes estão totalmente esgotadas e precisam de uma palestra para se recuperar, né? Precisam de uma terapia para se recuperar, psicologicamente falando, e criar novas forças e assim, né, dar um novo amp na sua vida. Então, podem contar conosco para
esse tipo de trabalho. O IDEB ele é um Instituto de Desenvolvimento Humano. Além de estudo bíblico, ele é um Instituto de Desenvolvimento Humano. Então, nós trabalhamos com desenvolvimento humano, tá certo? Nós também atendemos a clínicas de dependentes químicos, tá bom? Se você é proprietário de uma clínica de dependente químico e gostaria de levar uma palestra para a sua clínica, nós fazemos aí um trabalho social, o qual nós levamos até a sua clínica uma palestra totalmente já preparada, com slide, tudo bem preparado para poder melhorar aí no atendimento da sua clínica, tá bom? Pode contar conosco, entre em contato conosco, pegue o nosso contato aqui na nossa bio ou nos chame no direct, tá bom? Nós queremos também estar falando para vocês que você da empresa que precisa criar um sistema motivacional com seus funcionários. Às vezes, os seus funcionários não estão rendendo aquilo que deveria render. Talvez seja aí a necessidade, né, de trabalhar um pouco a inteligência emocional deles, saber exatamente qual é o grau porque muitas pessoas estão trabalhando no lugar errado. Eles têm um dom, têm um talento, eles têm aí por exemplo, eles são dominantes, outros são influencer, né? Cada um tem o seu lugar em que deveria estar trabalhando. E nós temos a ferramenta certa, chamada DISC, né? Que trabalha com todos os funcionários da sua empresa, mostrando para eles descobrindo qual é o grau, né? Qual é o grau predominante do seu funcionário. Nós trabalharemos desse lado também, levando eles, né, para o lugar certo. E aí você vai colocar eles em algo que eles vão produzir muito mais. Tá certo? Então, para finalizar sobre a tristeza, a melhor maneira de você vencer a tristeza é você compartilhar ela. Porque quando você fica triste, se você não compartilha ela, você vai querer desabafar ela em alguma maneira. Muitos, como eu já falei, entram na depressão, outros vão se aprofundar nos vícios das drogas, no vício da bebida e assim por diante. Mas quando você procura alguém da sua confiança e você, né, não é todo mundo que você deve confiar, mas você tem que adotar alguém em quem você possa confiar. Se você não tiver alguém, você chame um terapeuta, um psicólogo, que é uma pessoa que ele assina um termo de responsabilidade para poder estar atendendo você. Ele não vai, tudo que você falar para ele vai ser ali totalmente discreto. O que você falar vai ficar só entre você e ele. Porque se caso ele falar para alguém, já vai estar quebrando a ética, né, da sua profissão. E pode ser cassado. Então, você procure alguém que você possa confiar e compartilhe o momento que você está vivendo. Compartilhe a situação que você está passando. Se você compartilhar, com certeza você vai encontrar o alívio. Caso contrário, você quiser, você também compartilha, né, com Jesus. Fale com ele. Ele está sempre pronto para responder. Mas é mais importante ainda, assim, Jesus, você deve compartilhar sempre a sua vida. Todos os seus problemas, todas as suas situações. Eu não quero levar isso aqui para o lado espiritual. Tudo você tem que compartilhar com ele. Mas nós, seres humanos, necessitamos falar com alguém humano, carne e osso igual a gente. Nós nos sentimos mais aliviados quando nós fazemos isso. Muitas pessoas acabam camuflando a emoção da tristeza, querendo que ela acabe rapidamente. Mas as pessoas que passam por cima da tristeza acabam reprimindo sua dor e fazendo que ela cresça ainda mais em seu interior, se transformando em doenças como a depressão, como eu já falei aqui.
Existe a tristeza passageira, que ela surge por algum fato específico, como o fim de um relacionamento, um problema de família, um erro cometido no trabalho, que dura por um tempo relativamente curto. Essa tristeza vem, mas rapidamente ela vai embora. Mas existe a tristeza duradoura, né, que são frustrações não superadas, que trazem um estado permanente de tristeza, de maneira intensa, consumindo a pessoa, fazendo com que ela perca o prazer nas coisas que gostava de fazer e impedindo que viva uma rotina. A pessoa muda totalmente a sua rotina. Na maioria das vezes, mesmo se algo positivo acontece, a pessoa continua triste. A tristeza permanente é um dos principais sintomas da depressão, especialmente quando surge ou se mantém de um modo aparente. Quando ela começa a manter de um modo aparente, ela se torna a depressão e aí precisa exatamente de todos esses cuidados que eu já falei aqui. Então, se você está se identificando com esse tipo de tristeza, procure ajuda o mais rápido possível, tá bom? Procure ajuda, não deixe com que a depressão venha tomar conta da sua vida, certo? Nós vamos falar agora de uma emoção oposta à tristeza, que é a alegria, né? A alegria, assim como a tristeza, são emoções mais novas. Elas surgiram mais recentemente. E a encontramos nos animais mais desenvolvidos, né? Eu fico muito alegre, às vezes, quando eu encontro a cachorra que tem aqui, né, a preta, e ela vem toda do meu lado, rebolando, né, toda alegre, balançando o rabo. Quando ela me vê, quando eu desço do carro, quando eu desço ali na porta de casa, ela está toda feliz, né? Isto significa que os animais, eles têm a alegria, né? E encontramos nos animais mais desenvolvidos. E quando nos sentimos alegres, o cérebro executa o seguinte processo. A área tegmental ventral dispara o comando para o núcleo accumbens liberar o neurotransmissor dopamina. É liberada a dopamina, né, quando nós nos encontramos alegres. E em conjunto, o núcleo do RAF libera a serotonina, né? O hipotálamo libera o oxitocina. E a hipófise libera a endorfina e o sistema do ser viverá a expansão desta emoção, desta alegria. É assim que acontece. Um cachorrinho, ele abana o seu rabo, o pássaro começa a cantar, o canto ronrará, o gato ronrará e o golfinho saltará na água, né? Os animais, eles sentem alegria, né? A emoção funciona como um combustível, a emoção da alegria funciona como um combustível que nos ajudará a superar as dificuldades da vida, né? Você chega no trabalho alegre, feliz, né? Às vezes você se depara com tantas dificuldades, mas como você é uma pessoa alegre, você enfrenta todas as dificuldades. Você chega dentro de casa, às vezes, cansado do trabalho e tudo, alegre, encontra algum pretexto, algumas dificuldades, mas por ser uma pessoa alegre, você enfrenta todas essas dificuldades, né? Então, a alegria, ela funciona como um combustível que nos ajuda a superar as dificuldades da vida. É a emoção reguladora que torna a nossa vida agradável, né? Ela equilibra as experiências da frustração, as desilusões e afetos negativos em geral, né? A alegria, ela é de suma importância na nossa vida. É necessário cultivar a alegria toda hora. E como que nós cultivamos a alegria? É cantando, é sorrindo, é brincando, é conversando, é estando com pessoas também positivas do nosso lado. Fuja de pessoas negativas, pessoas que só querem trazer, né, negatividade para a sua vida, né? Permite a preservação do bem-estar emocional diante dos acontecimentos estressantes, gera a gratidão genuína, nos reconecta com
como essência, e a alegria compartilhada tem o poder de multiplicar e contagiar todos ao nosso redor. Eu vi um vídeo, o poder, né, da alegria, né? E num trem, eu acho que vocês já viram esse vídeo, em que o rapaz ele começa a sorrir, ele olha ali para o celular e começa a dar gargalhadas. E ele dá umas gargalhadas gostosas, muito gostosas mesmo ali dentro daquele trem, que automaticamente todas as pessoas ali, eu acho que até pessoas que estavam tristes, passando por momentos difíceis, elas olham para aquela pessoa, para aquele senhor e começam a rir. Daqui a pouco está todo mundo dando gargalhadas. Por quê? Porque a alegria, ela contagia. Então, em vez de você alimentar a tristeza, em vez de você alimentar o medo, em vez de você alimentar emoções negativas, a raiva, que vai te trazer prejuízos, que vai fazer com que você tenha uma vida, né, triste, uma vida de prejuízos grandes na sua vida, alimente a alegria, né? Alimente a alegria, tá bom? Alimente a alegria. Vamos entender melhor, né, cada dia mais e mais sobre a emoção. Todos os dias pela manhã estarei aqui, ou pela tarde, né, trazendo aí uma live. Né? Nos acompanhe, nos siga aí no Instagram. Se você ainda não nos segue, nos siga, para poder estar recebendo a notificação aí de quando nós vamos estar online. Nas próximas lives nós vamos falar sobre a codependência emocional, vamos entender a programação e a formatação, quais são as raízes dos problemas, nós vamos falar sobre todas as nossas escolhas, nossos movimentos, nossas decisões, vamos falar sobre a nossa missão, né? E muitos outros assuntos importantes aí que nós vamos estar falando aqui. E eu quero te dizer, se você ainda não adquiriu esse livro, adquira esse livro, Inteligência Emocional. Esse livro eu ganhei de presente de uma pessoa muito importante para mim, que está aqui na live, né? A minha cunhada, Neide Silva. Né? Muito obrigado, Neide. Esse livro mudou muito a minha vida e me ajudou muito nos meus estudos, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Nós vamos ficando por aqui e esse vídeo vai ficar fixado no meu perfil. Depois você pode estar aí ouvindo e compartilhando com os seus amigos, tá bom? Que Deus abençoe e dê um ótimo domingo para você.